Barroco é um estilo artístico que predominou do final do século XVI a meados do século XVIII. Ele teve seu início na Itália, onde difundiu-se pelos países católicos da Europa e da América. Ele também sofreu algumas transformações antes de chegar em regiões protestantes e alguns pontos do Oriente. No Barroco também há uma grande valorização do contraste entre coisas opostas, que são colocados na mesma obra a fim de aproximar os extremos, como por exemplo o céu e a terra, o bem e o mal, além também de apresentar uma grande e excessiva dramaticidade, uma exuberância e um emprego excessivo de ornamentos. A música barroca colocava a voz ou o instrumento sobre um acompanhamento simples, que consistia numa linha de baixo apoiada levemente por acordes, ou seja, o baixo contínuo. Em geral, dois instrumentos faziam baixo contínuo, como o cravo, o violão ou o alaúde, com um instrumento grave como o violoncelo, o viola baixo ou o fagote. Essa combinação entre solista baixo denomina-se monoídia, ou seja, uma única melodia, e ela dava ao intérprete a liberdade de ornamentar as suas melodias da forma como ele quisesse. As suas principais características são os seus ritmos energéticos, as melodias com muitos ornamentos, o contraste de timbres de instrumentos e a sonoridade forte e suave. Os gêneros musicais do Barroco são a ópera, o oratório, a cantata, temos também a orquestra. E muitos outros gêneros musicais. A ópera era um drama apresentado acompanhado de uma música, que combinavam o instrumento e o canto, com presença de diálogo falado ou não. Todos os elementos deveriam contribuir para descrever o sentimento representado no texto, assim, combinando um gama de números musicais dentro de uma estrutura narrativa global. A invenção da ópera se deve a um grupo de artistas de Florença, conhecidos como? Como Camerata Fiorentina. Bom, entre eles são os compositores Giulio Caccini, o Jacopo Peri, também tinha o poeta Ottavio Rinuccini. Parece que eles tentaram recriar o estilo cantado do drama grego antigo. E em 1598 eles colaboraram em Daphne, que foi a primeira obra autêntica. A ópera não foi a única forma musical a se desenvolver. Algumas cortes da Europa mantinham um grupo de câmara, que era um pequeno grupo de instrumentos ou vozes com uma marca de prestígio.
Isso criou uma demanda por sonatas e concertos para entreter os nobres e os seus convidados. A orquestra também surgiu devido à sua grande importância na ópera. Ela não tinha uma estrutura fixa e já era possível notar algumas mudanças que estavam sendo feitas que já se firmariam no período clássico. Me chamo Jean-Baptiste Lully. Nasci em 1632. Conheci a Cláudio Monteverdi. Ele era um grande compositor. O principal, aliás, porque foi ele quem definiu a transição do estilo Renaissance para o Barroco. Mas falando sobre mim, eu tive um posto muito importante com Luís XIV, o que me tornou o compositor mais influente da música François. Eu conhecia também Arcangelo Corelli. Ele foi o mais famoso violonista-compositor da época do Barroco e um dos mais influentes depois de Monteverdi. E a partir de 1679, ele se tornou o músico-compositor da rainha Cristina da Suécia. E infelizmente, ele presenciou a minha morte. Uma morte besta. Enquanto eu marcava o tempo com o bastão, eu batia o bastão no chão, eu acertei o meu pé. Se tornou uma gangrena fatal. E eu faleci. O classicismo se iniciou na segunda metade do século XVIII para o início do século XIX. A música se torna muito menos complicada do que no Barroco, revelando a leveza, o equilíbrio, a elegância e a perfeição estética. Há também a retomada dos ideais da antiga Grécia, como a objetividade e o culto à beleza. As obras eram uma reação à complexidade da música barroca, com a sua polifonia, contraponto e ornamentos. Em vez disso, eles imaginaram um estilo em que uma melodia simples fosse acompanhada por uma progressão harmônica. O cravo cai em desuso e é substituído pelo piano, e a família das violas é substituída pelos violinos. Era uma época de grandes mudanças, onde uma ampla classe média tinha sede de consumir a arte. A serviço da alta nobreza, o músico era considerado apenas como um criado e precisava seguir as tradições musicais. Porém, com a difusão dos concertos públicos, o músico passou a receber dinheiro pelas suas apresentações. À medida em que a música instrumental se tornava mais popular que a vocal, os compositores foram criando estruturas maiores e capazes de suportar uma audição mais intensa. Surgiram grandes gêneros musicais, como a sonata, quarteto de cordas, a sinfonia. E o concerto. A ópera deixou os temas míticos do barroco e passou a utilizar temas do cotidiano. As orquestras tornaram-se amplamente padronizadas, menores, mas não muito diferentes das dos dias de hoje. Com um som mais cheio de orquestra, o papel de baixo contínuo morreu gradualmente. No seu lugar, o primeiro violino passou a reger as orquestras até ser substituído por um maestro especialista. Provavelmente o mais prodigioso músico de todos os tempos, as primeiras turnês de Wolfgang Amadeus Mozart pela Europa não apenas o deixaram famoso, como o familiarizaram com diversos estilos musicais que ele incorporou em suas obras.
Ele foi o único na história da música pela sua excelência em todas as formas e gêneros. Nenhum outro compositor foi tão bem sucedido como ele, em veículos tão distantes. Ele também foi o primeiro músico a tentar se firmar na carreira como freelancer. Ícone da música ocidental, Ludwig van Beethoven consolidou o conceito popular de artista que, isolado da cidade, supera a tragédia pessoal para realizar a sua missão. A sua música espalhava sua crença no espírito superior do individualismo, ao fazer a expressão pessoal prevalecer sobre a forma tradicional, e assim pavimentar o caminho para o romantismo musical. A música, invariavelmente intensa de Beethoven, toca em todos os pontos da escala emocional, indo da melancolia mais soturna à celebração mais exultante. A produção de Beethoven é geralmente dividida em 3 períodos. A primeira, depois de sua chegada em Viena aos 22 anos. A fase intermediária começa em 1803, um ano depois de ter compreendido a seriedade da sua surdez e de ter rejeitado o suicídio para dar ao mundo, como ele disse, toda a música que sinto dentro de mim. Contudo, o seu crescente isolamento pela surdez marcou a mudança para a última fase, explorando modos mais pessoais de expressão. Em 1827, o gênio alemão foi acometido de hidropsia e pneumonia. Ele morreu em março, e cerca de 10.000 pessoas acompanharam seu funeral. Saindo do classicismo, chegamos à era do romantismo. A Itália, a Alemanha e a Inglaterra podem ser considerados o berço da era romântica. Seus autores voltaram para si mesmos, revelando seus sentimentos mais profundos, retratando amores trágicos, ideais utópicos e o drama humano de uma forma livre, sem opressão de regras e equilíbrio de formas. O romantismo foi uma era de extremos, em que alguns compositores voltaram a olhar para o passado e outros abandonaram as convenções clássicas e experimentaram algumas linguagens e formas novas e ousadas, causando assim uma rixa entre os mais tradicionalistas. Se músicos do período anterior se limitaram a desenvolver apenas música, os românticos são multidisciplinares. Alguns chegaram a publicar críticas, romance, livretos e ensaios. Usaram principalmente a natureza e a paisagem como tema principal de sua composição. A ópera muitas vezes tem origem na literatura, e a do século XIX inspirou-se em um determinado grupo de escritores, entre eles Shakespeare, Walter Scott, Goethe e Schiller. Outra grande fonte de inspiração romântica foram as lendas da Europa medieval. Bom, a música da era romântica continua a ser desfrutada por sua riqueza na invenção melódica e harmônica, assim como suas associações extramusicais. Vários compositores do fim do século XX adotaram certas características do estilo romântico. Por exemplo, em sua partitura para o filme Guerra nas Estrelas, o compositor John Williams usa a música no estilo sinfônico romântico para representar o futuro. Tan, tan, tan.